Boa tarde a todos. Ilustre desembargador Thompson Flores, na pessoa de quem cumprimento todos os presentes, agradeço a gentileza do convite para participar deste evento, que muito me honra, e honra-me também estar aqui acompanhado dos meus colegas, professor Marisa, professor Andréia, e, sobretudo, não posso deixar de registrar, conhecer pessoalmente o desembargador Thompson Flores, que já admirava pela sua atuação profissional no Tribunal Regional Federal, mas hoje passei a admirar mais quando descobri, e digo isso sem nenhuma ponta de inveja, mas apenas por admiração, que o desembargador possui uma biblioteca com 25 mil volumes de diversos países do mundo, com coleções que eu gostaria, desembargador, de oportunamente, se possível, ter o privilégio de ler um ou outro exemplar dessa magnífica biblioteca que o senhor construiu. Bom, o tema que me foi proposto é o tema relacionado às contribuições para o PIS e a COFINS, questões controversas. Controvérsia não falta nessa matéria, mas antes de adentrar nelas, eu gostaria de fazer algumas considerações que são relevantes para a abordagem que se fará na sequência acerca dessas duas contribuições. Aqui vale lembrar que, a voo de pássaro, a história da tributação. O tributo surge ainda na Grécia e na Roma antigas. Surge não como um dever do cidadão para com o Estado, mas como uma imposição aos povos vencidos e subjugados nas guerras por parte do Estado vencedor. Na verdade, após alguns séculos de expansão, o Império Romano é obrigado a começar a cobrar tributo de seus súditos, o que gera uma grande revolta que os historiadores acreditam acelerou o seu processo de desintegração. Afinal, desde sempre, o que estava incutido na sociedade era que o cidadão, e à época o cidadão romano, não pagava tributo. Quem pagava eram os povos inferiores, os povos vencidos e conquistados nas diversas guerras até então existentes. De toda sorte, fato é que surgiu em Roma, por necessidade de custeio da máquina estatal, que se agigantou em determinado momento a ponto de não mais ser sustentável pelas cobranças tributárias dos povos conquistados, criou-se então um sistema tributário que possui considerável semelhança com o nosso sistema tributário odierno. Já havia na época a possibilidade de se cobrar tributos sobre o consumo, sobre a venda de mercadorias, sobre a prestação de serviços. E há um autor, certamente o desembargador o possui em sua biblioteca, chamado Silvio Meira, que escreveu uma sintética obra, porém bastante interessante, intitulada Direito Tributário Romano. Mas com o fim de Roma e o advento da Idade Média, a importância do tributo deixa de ser relevante, haja vista que, na organização feudal de produção, prepondera a lógica do Estado patrimonialista. Já que o senhor feudal era proprietário de todos os meios de produção, não era necessário cobrar tributo, receita derivada, bastando a cobrança da receita originária pelo uso dos seus bens. É apenas com as revoluções burguesas que ressurge a figura do tributo como fonte de custeio estatal. A grande revolução que trouxe o tributo de novo ao foco das atenções foi, efetivamente, a Revolução Francesa de 1789. Haja vista que, na nova lógica de organização burguesa, as propriedades até então públicas, até então pertencentes aos monarcas absolutistas, foram todas privatizadas. E o Estado, que até então não tinha nenhum dever para com seus cidadãos, ou o monarca para com seus súditos, passa a ter uma série de obrigações, dentre elas a obrigação fundamental de, diz a Declaração Francesa, garantir a felicidade dos seus cidadãos. Para garantir a felicidade, é necessário
dinheiro. E esse dinheiro passou a ser extraído da sociedade por meio de tributos. Mas nesta época, nos primórdios do Estado liberal burguês, a única tributação que era efetivamente mais relevante era a tributação sobre o consumo, exatamente foco de nossa exposição na data de hoje. Não se cobrava, nos primórdios do Estado liberal burguês, tributo sobre a renda, e a justificativa era singela. Caso se tributasse a renda, o empresário, aquele que empreende, aquele que busca o lucro em suas atividades, deixaria de ser estimulado a empreender, haja vista que teria que partilhar com o Estado uma fração daquele resultado eventualmente positivo. Isso geraria fuga de capitais, razão pela qual não houve, nesse início do Estado liberal, do Estado de direito, com direitos sociais de primeira geração, a cobrança de tributos sobre a renda, matéria na qual estou aqui diante, certamente, do maior especialista do Brasil, que é o professor Ricardo Maria de Oliveira. Também não se cobrava, nessa época, tributo sobre herança. Diziam os burgueses no poder que a cobrança de tributo sobre herança quebraria os laços sagrados da família. É apenas com o acréscimo de novos direitos sociais, e mais uma vez, se a história se repete, a exigência de uma atuação mais positiva do Estado em prol dos seus cidadãos, que, premido pela necessidade de caixa, o Estado se via obrigado a tributar a renda, a tributar a folha de salários, a tributar, finalmente, as heranças, em que pese não ter ainda chegado, ao menos em nosso país, uma tributação de relevo sobre as heranças, enquanto há, aqui tomando de empréstimo a literatura jurídica norte-americana, uma tributação sobre herança que chega a 50% do patrimônio, obviamente observada uma considerável isenção de 5 milhões de dólares em solo norte-americano, no Brasil, seja para a quantia que for, o imposto não passa de 8%, sendo, na verdade, quase metade disso na maior parte dos estados. Pois bem, mas por que, e este é o ponto no qual eu gostaria de chegar, por que não se tributa pesadamente a herança no Brasil? Por que não se tributa de forma mais positiva o patrimônio no Brasil? Por que um reajuste recente da base de cálculo do IPTU para atualizar os valores dos imóveis que se encontram defasados há décadas em diversos municípios? E aqui dou como exemplo o município no qual resido, pago de IPTU por ano, talvez algo entre 500 e 600 reais em 12 suaves prestações de 50 reais. Não me incomodo com isso, acho ótimo, mas do ponto de vista da justiça fiscal não é correto. Não se tributa, e a justificativa é singela e já foi dada por Edwin Seligman, estudioso da economia, há muito tempo. Não se tributa porque a tributação do consumo é a predileta para aquele Estado que pretende tributar sem chamar a atenção. Quando se tributa o patrimônio e quando se tributa a renda, deixa-se claro para o pagante a exata medida da sua contribuição para o todo, a exata medida da sua contribuição para aquela sociedade na qual ele está inserido. Mas quando se tributa o consumo, não se tem essa noção. Sabe-se que uma mercadoria custa X, que um serviço custa Y, mas não se dá maior relevo à carga tributária embutida nesse pagamento. Não por acaso, em 1685 foi escrito um livro que é absolutamente atual, intitulado A Mina de Ouro dos Tributos sobre o Consumo. E efetivamente são uma verdadeira mina de ouro. E na organização jurídico-tributária brasileira, a tributação sobre o consumo é, sem sombra de dúvida, a mais relevante. Temos aqui o Imposto Federal sobre Produtos Industrializados, que é o IPI. Temos o Imposto Estadual, que dos 350 bilhões de reais de arrecadação estadual responde por 300 nos 26 estados e no Distrito Federal, que é o ICMS. Temos o Imposto Municipal sobre Serviços de qualquer natureza. Mas não apenas isso. Temos também
duas contribuições sociais, com fundamentos constitucionais distintos, incidentes sobre a receita. Receita da venda de mercadorias, receita da prestação de serviços. Portanto, temos 3 impostos incidentes sobre o consumo, mais 2 contribuições que gravam também o consumo. Apenas para trazer um dado e para louvar a escolha do tema por parte da organização deste evento, do entorno de R$1 bilhão arrecadados diretamente pela União, 20% correspondem à arrecadação da contribuição para o PIS e da COFINS. A arrecadação conjunta da contribuição para o PIS e da COFINS é 4 vezes a arrecadação da contribuição social sobre o lucro líquido. 4 vezes a arrecadação da CSLL. Portanto, nós podemos dizer, sem nenhum favor, que estamos diante de um dos mais importantes tributos em nosso ordenamento jurídico, razão pela qual o seu estudo se faz necessário. E mais necessário ainda, por 2 razões. A primeira é, quando se tributa receita, olvida-se por completo da capacidade contributiva. Tributar lucro significa tributar um resultado positivo ao ferido. E, nesse momento, fazer derivar do particular para o poder público aquele superávit, aquele plus. Apenas para descontrair, desembargador, segundo a Academia Brasileira de Letras, aquele plus a mais que alguns têm e que pode ser derivado para o poder público de modo a custear parte da máquina estatal. Não. No caso da tributação sobre a receita, não se perquire se o vendedor da mercadoria auferir lucro ou prejuízo. Pode ter auferido prejuízo, mas mesmo assim se vê obrigado a recolher contribuição sobre a receita. Tanto é que, tirando um imposto cobrado na Itália, intitulado IRAP, não há registro na história da tributação odierna de tributação sobre a receita para além da contribuição para o PIS e da COFINS. Em verdade, nos países que integram a OCDE, a tributação ela se estrutura basicamente sobre a renda, ou o lucro, com alíquotas que podem chegar para altos rendimentos de pessoas físicas a 50% ou até um pouco mais por cento dos rendimentos, e sobre o consumo, mas por meio de um único imposto, o imposto sobre valor acrescido. E é este imposto que traz as bases daquilo que iremos expor na sequência e que hoje constitui a grande questão relativa às contribuições para o PIS e a COFINS, que é exatamente a chamada não cumulatividade dessas contribuições e qual o seu sentido, o seu conteúdo e o seu alcance e, portanto, como aplicá-las. A ideia de não cumulatividade não é recente. Na verdade, impostos sobre o consumo, como já exposto anteriormente, e aqui aproveito para chamar a atenção da foto do inventor do imposto sobre valor acrescido, que é o industrial alemão von Siemens, das indústrias Siemens, mas para mim, encontrei essa foto na internet, eu acredito que possa ser o avô do ator Selton Mello, haja vista a sua semelhança, eu sou artista, mas, enfim, questões, né, de ascendência à parte, o fato é que a ideia da não cumulatividade foi pensada inicialmente em 1918 por von Siemens, por esse industrial. Tributos sobre o consumo sempre existiram, tributos sobre venda de mercadoria desde o direito tributário romano, tão bem estudado por Silvio Meira. Há um registro histórico de que Frederico Barbarossa, que foi imperador da Prússia, no século XII, teria criado o desembargador Thompson, o primeiro imposto sobre o consumo, que era o imposto sobre o consumo de vento. Portanto, para a utilização do vento, os proprietários dos moinhos eram obrigados a pagar uma quantia ao imperador. E, posteriormente, continuou-se, né, essa história da tributação do consumo, que, na época das colônias espanholas, ganha força com a chamada alcabala. A alcabala era um tributo
sobre o consumo cobrado nas colônias espanholas a cada venda de mercadoria, de forma cumulativa, e que, segundo Adam Smith, foi a grande razão para a queda do Império Espanhol, para o declínio do Império Econômico Espanhol, haja vista que, com as necessidades crescentes de arrecadação do Estado, a alíquota da alcabala foi sendo elevada e chegou no seu ápice a 14% a cada venda de mercadoria. Isso, aplicado de forma cumulativa, gerou, obviamente, sonegação. Gerou sonegação, desestruturando a máquina arrecadatória estatal e, com isso, contribuindo para o declínio do Império Espanhol, segundo este economista. Quando von Siemens pensa na ideia da não cumulatividade, estávamos no ano de 1918. A Europa, saindo da Primeira Guerra Mundial, precisando criar mecanismos para fomentar o desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, assegurar a arrecadação estatal mais do que nunca necessária no pós-guerra. E a ideia de Siemens foi bastante singela, bastante simples. Foi o seguinte: ao invés de se continuar tributando o consumo de forma plurifásica e cumulativa, ou seja, ao invés de se tributar a saída da indústria, a saída do centro de distribuição, a saída do revendedor varejista, de forma cumulativa, havendo incidência de imposto sobre imposto, e com isso, fazer-se com que, quanto mais etapas houver entre a produção e a venda ao consumidor final, a carga tributária seja majorada, o que acaba beneficiando grandes conglomerados econômicos, que conseguem concentrar a produção e a venda final em uma única etapa, e acaba desprestigiando os agentes intermediários que já compram mercadorias tributadas e têm que revendê-las com nova tributação. Ao invés de se continuar tributando desta forma, por que não permitir-se que em cada etapa o vendedor da mercadoria ou o prestador do serviço abata o montante de imposto que incidiu nas suas aquisições tributadas? Ao fazer assim, em havendo uma, 5, 10 ou 100 etapas de circulação da mercadoria, desde a industrialização até a venda final, a carga tributária seria sempre a mesma. Não haveria com isso um benefício aos grandes conglomerados econômicos. Incentivar-se-ia o livre empreendedorismo. Iriam ser incentivadas as criações de novos agentes econômicos, revendedores varejistas apenas, centros de distribuição atuando única e exclusivamente nessa atividade e indústrias que poderiam se dedicar exclusivamente ao fabrico industrial dos seus bens. A ideia foi interessante, mas não foi implementada. Foi apenas na França, já no final da década de 1940, que Maurice Torré, então ocupante do cargo de chefe da administração tributária federal da França, implementa o imposto sobre valor acrescido, chamado na França de tributo sobre valor acrescido, a TVA francesa, passando com isso a construir uma nova história na tributação mundial. E aqui o Brasil, sem nenhum tom de ufanismo, merece um registro especial. O Brasil foi o segundo país no mundo e o primeiro país em nível subnacional a adotar a tributação plurifásica não cumulativa. Ainda na época do vetusto Imposto sobre o Consumo, antecessor do nosso odierno IPI, o Brasil adota, por meio de duas leis, uma de 1956 e outra de 1958, o direito de crédito do industrial sobre a aquisição de insumos e produtos intermediários para a fabricação das suas mercadorias, buscando com isso desonerar a cadeia produtiva da incidência do imposto sobre o consumo. Com a adoção exitosa desse imposto, especialmente na França, a comunidade europeia passa a se interessar por ele. E, em 1962, uma comissão de juristas se reúne e produz um relatório, que foi intitulado Relatório Neumark, que recomendou a adoção da sistemática de tributação sobre o valor acrescido, sistemática não cumulativa de tributação sobre o consumo, por todos os países membros da União Europeia. E isso
resultou na realidade que temos hoje. Hoje, nós temos mais de 150 países no mundo que utilizam o imposto sobre valor acrescido para a tributação do consumo, para a tributação da venda de mercadorias, para a tributação da prestação de serviços. No caso do PIS e da COFINS, como veremos mais adiante, essa lógica de tributação foi adotada em 2002 e 2003 por determinação do Fundo Monetário Internacional, então credor do nosso país, que exigiu uma nova fórmula para se tributar a receita que não desestimulasse a economia. Porque o grande ponto da tributação plurifásica cumulativa é que ela desestimula a livre organização econômica. Pois quanto mais etapas de circulação da mercadoria houver, maior será a carga tributária. Isso desestimula o livre empreendedorismo e mais, incentiva a sonegação, pois não há nenhum benefício para o adquirente da mercadoria que já foi tributada de exigir nota fiscal de aquisição dessa mercadoria. Ao contrário do que ocorre no imposto sobre valor acrescido, em que a apresentação da nota fiscal de compra, a apresentação da nota fiscal de aquisição, permite ao adquirente creditar-se do imposto incidente na aquisição de bens para revenda, representado aqui no slide por modernos automóveis, ou talvez não tão modernos assim, eu poderia ter colocado um slide um pouco mais recente. Uma moderna máquina, fabril, que representa o direito de crédito sobre bens do ativo permanente, bens do ativo imobilizado, bens que integram o patrimônio empresarial, e o grande problema, que até hoje não se consegue definir exatamente, crédito sobre insumos. Insumos que são bens e serviços consumidos na atividade empresarial. O termo insumos, e já veremos na sequência, é um termo controvertido. Na verdade, Aleomar Baleiro, um dos maiores estudiosos do direito financeiro e tributário brasileiro, critica veementemente a utilização desse termo. Mas, fato é que existe um significado para essa nomenclatura, que reside tanto na qualificação de insumos como matérias-primas, sendo matérias-primas aqueles bens que se integram ao produto final. Portanto, vindo de Minas Gerais, onde nasci e resido, não posso deixar de mencionar o minério de ferro. O minério de ferro é matéria-prima para o aço, pois ele se agrega fisicamente ao aço. Ele se integra de forma física ao produto final, a chapa do aço produzida, e, portanto, é um insumo. É uma espécie do gênero insumo, sendo matéria-prima. Mas existem também outras espécies desse gênero, como os produtos intermediários. Os produtos intermediários são consumidos no processo de fabricação, mas não se integram ao produto final. São bens necessários, bens essenciais ao processo fabril, mas que não se integram nesse produto final. E já já veremos alguns exemplos. E, além desses produtos intermediários, nós podemos também ter outros bens e serviços que sejam essenciais à atividade empresarial. E é este conceito de essencialidade que vai determinar a caracterização de um bem como insumo ou não. Por quê? Porque se é bem para revenda, trata-se de uma categoria apartada. Se é bem para o ativo imobilizado, o ativo permanente, trata-se de outra categoria. Agora, se é insumo, temos que avaliar. É essencial? Sim. Se é essencial, gera crédito. Não é essencial? Bom, então não é insumo, é bem de uso e consumo, que não se confunde com o vocábulo insumo, e, portanto, não gera crédito, ao menos na sistemática adotada pelas legislações de tributos sobre o consumo brasileiras. O termo insumo, ele advém do inglês input. Na verdade, temos diversos inputs que geram os outputs. O insumo, ele, portanto, caracteriza uma série de aquisições que são feitas visando a um determinado fim. A definição número 3 me parece a mais adequada.
combinação de fatores de produção que entram na elaboração de certa quantidade de bens e serviços. São elementos que, empregados no processo industrial, ou no processo de prestação de serviço, ou até mesmo no processo comercial, viabilizam, possibilitam a consecução do negócio almejado, objetivado pelo empresário. Historicamente, e já mencionamos isso, a não cumulatividade, o direito ao crédito sobre insumos, surge com o antigo imposto sobre consumo. Na verdade, não tão antigo, porque o IPI, como diz a própria lei de regência, a Lei 4.502 de 1964, que era a lei de regência do imposto sobre consumo, é o novo nome do imposto sobre consumo. Imposto que nasce no final do século XIX, tributando fumo e bebidas, mas que posteriormente se expande e hoje tributa produtos industrializados, com um conceito absolutamente amplo de industrialização presente em nosso Código Tributário. E as leis que, no Brasil, de forma pioneira, previram o direito ao crédito sobre insumos, permitiam o creditamento sobre produtos adquiridos para revenda, por óbvio, e também sobre matérias-primas, cuja definição já foi vista, e produtos intermediários. E aqui eu gostaria de frisar. A única lei em toda a nossa história legislativa que definiu, do ponto de vista legal, o conceito de produto intermediário foi a Lei 4.153 de 1962, antiga lei regente do imposto sobre consumo. E essa definição legal, a única definição existente no nosso ordenamento jurídico até hoje, todas as demais foram infralegais, dispunha que produto intermediário é aquele consumido no todo ou em parte no processo industrial. Não havia nenhuma outra exigência para que o bem fosse caracterizado como produto intermediário. Apenas o seu consumo no processo industrial, obviamente observado o critério da essencialidade. Se não é essencial, não é insumo. Se não é insumo, não gera crédito, então é bem de uso e consumo. Tendo isso em mente, como evoluiu o tratamento legal da matéria? No IPI, a lógica manteve-se a mesma. Mais uma vez, garantindo-se o crédito sobre matérias-primas e produtos intermediários. Porém, e o fato aqui é relevante, o regulamento do IPI do ano de 1972 trouxe uma restrição àquele conceito legal mais amplo de produtos intermediários. Disse esse regulamento, norma infralegal, decreto emanado do chefe do Executivo Federal, que produto intermediário somente seria considerado como tal e, portanto, passível de gerar crédito compensável do IPI se fosse consumido de forma imediata no sentido de em contato físico com o produto fabricado, e de forma integral, segundo o parecer normativo da época, consumido com uma única utilização no processo de fabricação. Então temos aqui, e eu chamo a atenção para o ponto, uma norma infralegal regulamentando a lei que definia o conceito de produto intermediário, que não trazia nenhuma restrição nesse sentido, exigindo apenas o consumo no processo industrial, para dizer que não bastava mais o consumo. Para gerar crédito no tributo não cumulativo, o insumo, o produto intermediário, deveria ser consumido em uma única utilização, consumo integral, e de forma imediata, ou seja, em contato físico com o produto final. Mas o mais interessante é que esta previsão infralegal somente existiu no regulamento do IPI de 1972. No regulamento subsequente de 1979, já não houve mais essa previsão, que nunca mais retornou aos regulamentos do IPI, inclusive ao atual. Mas, pela força normativa desse regulamento de 72 e pelas discussões judiciais que surgiram a partir daí, criou-se na jurisprudência, mas também e principalmente na doutrina, esta figura do bem intermediário, que só é considerado intermediário e, portanto, gerador de crédito, se é consumido em contato físico com o produto final
e desgastado, afastou-se na jurisprudência a exigência de consumo em uma única utilização, mas exigiu-se o desgaste em intervalo inferior a 1 ano, pois, se o desgaste ocorresse após 1 ano, já não seria mais bem intermediário, seria um bem do ativo imobilizado, que é aquele que se integra ao patrimônio empresarial por um período de 12 meses ou mais. Então, surgida a restrição em um regulamento, a posteriori revogado, mas haja vista a questão, né, jurídica que surgiu, introjetada no entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre a matéria, desde então passou-se a discutir. O produto intermediário, ele foi consumido ou não em contato com o produto final? O produto intermediário foi consumido ou não em menos de 12 meses, para então se conceder ou não o direito ao crédito. Tudo bem, até este momento estávamos tratando de IPI e de Imposto sobre o Consumo, que era o antigo IPI. Entretanto, essa discussão foi transplantada, sem nenhuma adaptação que seria essencial para um novo imposto criado à época, que foi o ICM. O fato gerador do ICM não era apenas a venda do produto pelo industrial. O ICM tributava também os comerciantes. E a lógica do comércio é outra. Os insumos do comércio são distintos. O comerciante não comprará produtos químicos, não comprará graxas e óleos para movimentar as suas máquinas. Graxas e óleos que tinham seus créditos negados no IPI, e tem até hoje, porque não são consumidas em contato físico com o produto final, como se uma máquina pudesse movimentar-se sem óleo, sem graxa. Mas é o que decorreu desse entendimento. Porém, mais grave me parece simplesmente transplantar-se ao ICM uma lógica criada para a indústria que não era apropositada para esse novo imposto que alcançava também o comerciante. O que o comerciante fabrica? Nada. Quais são os insumos do comerciante? Nenhum daqueles que a indústria utiliza. E eu vou dar aqui um singelo exemplo. Os supermercados não podem se creditar do ICMS incidente na aquisição de sacolas plásticas. Pois as sacolas plásticas, que são por nós utilizadas para fazer compras, não são bens adquiridos para revenda, são fornecidos gratuitamente, e não são consideradas insumo, pois só é insumo aquilo que está na lógica fabril, na lógica da indústria. Não é possível conceber-se, haja vista, esse transplante sem maior reflexão do entendimento do IPI para o ICM, do conceito de insumo, não é possível conceber-se insumo para uma atividade comercial, que me parece equivocado. E o equívoco continuou com o advento do ICMS, que agregou a prestação de serviço de comunicação e a prestação de serviço de transporte não municipal ao fato gerador do então ICM, que foi também, obviamente, fortalecido com a tributação da energia elétrica, a tributação dos minerais e a tributação do petróleo e seus derivados, que até então sujeitavam-se ao antigo Imposto Único Federal. Mas foram necessários 22 anos de discussão para que, após a Constituição de 88, reconhecesse finalmente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e aqui estão os 2 primeiros precedentes sobre a matéria, hoje já existem outros, que o prestador de serviços tributado pelo ICMS, transporte não municipal e comunicação, tem direito sim a crédito sobre insumo, em que pese não ser indústria. Porque o conceito de insumo, estruturado a partir da lógica industrial, faz sentido para o IPI, mas não faz para o Imposto sobre Serviço. Portanto, reconheceu o Superior Tribunal de Justiça que o crédito sobre óleo diesel, lonas de freio, fluidos de freio, dentre outros bens, é fundamental para o transportador. Afinal, não se quer que um caminhão trafegue sem freios.
Mas se não se concede o crédito, é como se se dissesse ao transportador que a compra da lona de freio, a compra do fluido de freio, são alheios à sua atividade empresarial. E os transportadores tiveram que buscar o Poder Judiciário, que finalmente, após muitas batalhas, finalmente os acolheu, assim como acolheu recentemente, ano passado, as empresas de telecomunicação que tiveram, também após longa batalha judicial, o direito ao crédito do ICMS sobre a energia elétrica por elas utilizada, como se fosse possível prestar serviço de comunicação sem energia elétrica. Basta tentar usar o celular sem bateria, que, senhoras e senhores, era inutilizável. Dentro dessa lógica, nós podemos aqui extrair uma primeira conclusão, que é a de que o conceito de insumo, o conceito lógico, doutrinário de insumo, ele é mais amplo do que aquilo que a jurisprudência hoje tem resguardado aos contribuintes, apesar de algumas vitórias pontuais aqui e ali. Não se construiu até o presente momento, por exemplo, o conceito de insumo para o setor de comércio, do que decorre a negativa de crédito da sacola plástica, empregada pelo supermercado para viabilizar a venda dos seus produtos. Mas este problema se torna maior, porém muito maior, quando a não cumulatividade é aplicada às contribuições, ora em análise, PIS e COFINS, que representam, ressalto uma vez mais, em torno de 20% da arrecadação federal atualmente. Essas contribuições, ao contrário do IPI, ao contrário do ICMS, não incidem sobre operações de circulação jurídica de mercadoria, sobre venda de bem, sobre prestação de serviço, não. Sua base de incidência é muito mais ampla, é receita. Receita que pode advir da venda de mercadoria, pode advir da prestação de serviço, mas pode advir também de outras atividades empresariais, não necessariamente essas duas, como, por exemplo, locação de equipamentos, já está classificado no STJ, que incide PIS e COFINS sobre essa receita, dentre outras. Portanto, se há um alargamento da hipótese de incidência tributária, se agora tributa-se muito mais do que o imposto até então existente sobre o consumo alcançado, e se essas contribuições com escopo mais abrangente são tornadas não cumulativas por um compromisso firmado pelo governo brasileiro com o FMI, qual é o conceito de insumo que deve balizar o reconhecimento do direito ao crédito nessas exações? Por primeira vez, apesar de o conceito de insumo já ter sido discutido ao longo de décadas na jurisprudência, por primeira vez positivou-se a palavra insumo na legislação brasileira como um elemento gerador de crédito no PIS e na COFINS. Está positivado, portanto, na legislação dessas contribuições que os bens e serviços utilizados como insumo geram crédito. Agora, o que são bens e serviços utilizados como insumo? Desde cedo, a Receita Federal do Brasil se ocupou de defini-los por meio de duas instruções normativas, em especial a Instrução Normativa 404 do ano de 2004. E essas INs adotam uma lógica de pensamento muito similar à do direito ao crédito IPI. Justiça seja feita com mérito. Reconhecem que, para além da lógica industrial, o prestador de serviço também faz jus ao crédito de PIS e COFINS quando incorre em despesas que são necessárias à sua atividade. Mas, tirante essa hipótese, tirante a dos bens para revenda, sempre resguardados, o conceito de insumo ele é restringido tal e qual o é na legislação do IPI. Matérias-primas geram crédito, produtos intermediários geram crédito, mas nem todo produto intermediário. O produto intermediário consumido de forma imediata e integral, aquela antiga definição, porém renovada. Então, tirando o mérito de se reconhecer que o prestador de serviço, apesar de não ser indústria, incorre em despesas para oferir receitas, e o crédito sobre essas despesas precisa ser reconhecido
Do contrário, não se alcança a objetivada não cumulatividade, cuja pretensão maior é a de obter a neutralidade tributária. O princípio da neutralidade tributária é o que orienta a tributação plurifásica não cumulativa. O tributo deve ser neutro para o contribuinte de direito, para aquele que o recolhe. O valor que o contribuinte de direito paga a título de tributo não cumulativo deve ser a diferença entre o que ele suporta e, portanto, credita, e o que ele cobra na sua fatura de venda. Em outras palavras, ele deve poder transferir o ônus tributário para o elo subsequente da cadeia, de modo que a cada etapa, pelo sistema de débitos e créditos, o ônus vá sendo transferido de contribuinte em contribuinte e, ao final, alcance o seu verdadeiro destinatário, que é o consumidor. É este aquele que se persegue na tributação sobre o consumo, o consumidor final. E um exemplo canadense, desembargador Thompson, me parece extraordinário para retratar esta lógica da tributação do consumo, que não pode ser olvidada, em minha opinião. No Canadá, as famílias pobres, com renda de até determinada quantia fixada pelo governo canadense, têm direito de, ao fim de cada trimestre, apresentar ao governo, da província competente, as notas fiscais de compra de mercadorias e serviços, notas fiscais relativas às aquisições do seu último trimestre, e obter do governo a restituição do IVA, do Imposto sobre o Valor Acrescido, que essas famílias pobres suportaram na aquisição desses bens. Porque a lógica da tributação não cumulativa é exatamente essa. Quem paga é o supermercado, quem paga é a empresa de telefonia, quem paga é a empresa de energia elétrica, mas quem suporta é o consumidor. É este que tem a sua capacidade contributiva atingida. Portanto, é a ele que deve ser devolvido o imposto, caso ele não demonstre capacidade contributiva. E esse exemplo canadense me parece lapidar um modelo a ser pensado e, quiçá, copiado por outros países do mundo. Mas, prosseguindo na exposição, como a lógica da Receita Federal do Brasil, ao regulamentar a legislação do PIS e da COFINS e definir insumo, foi a lógica restritiva, ou seja, adota-se a tese de que, se é indústria, aquela compra que poderia ser caracterizada como uma compra de produto intermediário ou de matéria-prima, gera crédito. Se é prestação de serviço e está ligada à essencialidade do serviço, há geração de crédito. Mas se não é, não tem crédito. Então não reconhece a Receita Federal do Brasil, e eu elenquei algumas soluções de consulta que são emitidas com base nas instruções normativas 404 e 247, o crédito de valores pagos pela mineradora para obter o direito de lavra. Em nosso país, nós temos um Código Minerário em vigor desde 1967, no qual qualquer pessoa física ou jurídica pode, desde que seja o primeiro a requerer junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral, se tornar proprietário de uma mina. Tanto que existem as chamadas filas do Departamento Nacional de Produção Mineral. E um caso interessante, está disponível na internet para os que quiserem ver o vídeo, que gerou uma reportagem certa feita de uma rede de televisão, é o da mineradora Vale, que contratou um corredor profissional para, no momento da abertura do portão do BNPM no estado do Pará, correr à frente dos demais que estavam na fila e chegar primeiro no guichê, de modo a garantir a mina para a Vale, não deixar outros mineradores pegarem essa mina. A história parece egressa de um filme de faroeste, mas não, é a nossa realidade hoje. Está, inclusive, para quem quiser checar, tem a reportagem na internet. Mas o fato é que qualquer um pode se tornar dono de mina. Basta requerer. E quem requer, requer para quê? Para vender depois para o grande minerador, para aquele que vai efetivamente explorar.
E esse minerador paga pelo direito de lavra, para o particular, não para o governo. Ora, o pagamento feito pela mineradora para adquirir o direito de lavra é um pagamento vinculado à sua atividade empresarial? Me parece que sim, pois se ela não tiver o direito de lavra, estará realizando lavra ilegal, que é, inclusive, passivo de pena de reclusão, se não me falha a memória. Mas não considera, dentro dessa lógica restritiva, a Receita Federal esse valor, um valor passível de creditamento do PIS e da COFINS. Também não são passíveis de creditamento do PIS e da COFINS despesas com treinamento de empregados. Como se o treinamento dos empregados não fosse necessário para o bom andamento dos trabalhos. Da mesma forma, serviço de certificação de qualidade, propaganda e publicidade. Já dizia Henry Ford que se ele tivesse um único dólar, ele investiria em propaganda. Portanto, a propaganda não é só a alma do negócio, é uma necessidade cada vez maior nos dias de hoje, mas todo investimento em propaganda não gera crédito de PIS e COFINS, dentre outros. Ora, mas então o que se considera em suma? Bom, frete. Se eu contrato uma transportadora para trazer insumos que serão utilizados na minha produção, tenho crédito. Mas, e aqui é uma discussão em curso hoje no CARF e no Poder Judiciário, se o frete se presta a transportar, por exemplo, produtos acabados entre filiais de uma empresa comercial. Em Minas Gerais temos, desembargador Thompson, a empresa Ricardo Eletro, que vende eletrodomésticos em geral. Eu não saberia o nome da empresa aqui de Santa Catarina que vende esse tipo de equipamento. Mas essas, Casas Bahia, Ricardo Eletro, Máquina de Vendas, Insinuante no Nordeste, enfim, grandes empresas que vendem eletrodomésticos e que muitas vezes têm que movimentar dos seus próprios centros de distribuição para suas lojas, de um para outro e vice-versa, essas mercadorias e contratam transportadoras para tanto. Diz o entendimento da Receita Federal, acolhido em parte pelo CARF, que se o frete contratado é para transportar produto acabado, e esse não é o transporte para o consumidor, pois nesse caso tem uma cláusula específica na lei que diz que o frete para a venda gera crédito, seria um transporte interno entre estabelecimentos da mesma empresa. Vamos imaginar que o centro de distribuição esteja em Florianópolis e a loja que vende a mercadoria esteja em Joinville. Então, paga-se o frete de Florianópolis para Joinville, para que em Joinville o consumidor final retire o produto. Diz a Receita, diz parte do CARF, não há crédito, pois nesse caso o produto já estava acabado, não estamos aqui dentro daquele conceito de insumo que exige a lógica industrial. Dentre outros diversos exemplos, eu não vou me ater aqui a todos para não cansá-los, né? Mas o fato é que a lógica do direito ao crédito, na Receita, nas instruções normativas regulamentadoras do PIS e da COFINS, é uma lógica restritiva, que em minha avaliação não é a lógica mais correta. A meu ver, esse acórdão do CARF, que infelizmente não é hoje o acórdão que representa a corrente majoritária do CARF, traduziu com maior precisão o direito ao crédito que deve ser reconhecido no PIS e na COFINS. Neste caso, o que disse o CARF? O PIS e a COFINS, ao incidirem sobre receita, tem muito mais semelhança com o imposto sobre a renda do que com o IPI. Porque o imposto sobre a renda, eu estou aqui, e o professor Maris pode me corrigir se eu estiver errado, e por favor peço que o faça, tributa a receita menos a despesa dedutível. O PIS e a COFINS têm uma base de incidência mais ampla, pois tributam apenas a receita sem a dedução da despesa. Então, se alguma analogia com algum tributo brasileiro deve ser feita para se alcançar o conceito de insumo, o conceito de despesa geradora de crédito no PIS e na COFINS, essa analogia é com o imposto sobre a renda e não com o IPI.
cujo fato gerador é muito mais restrito. Venda por industrial de produto industrializado, assim considerado aquele nos termos do artigo 46, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Interpretação totalmente distinta e mais restritiva. E o imposto sobre a renda já possui o seu próprio conceito de despesa dedutível. Temos o conceito de custo. Custo é aquilo que se relaciona com o processo fabril, efetivamente. E temos o conceito de despesa dedutível, que é tudo aquilo que não é custo, mas é necessário à atividade empresarial. Então, o que rege o direito à dedução da despesa no imposto sobre a renda é a essencialidade dessa despesa para a atividade do empresário. Se assim é, e se já existe esse conceito na legislação, e se o Código Tributário Nacional, em seu artigo 108, inciso 1º, indica a analogia como a primeira ferramenta interpretativa a ser utilizada pelo intérprete do direito tributário, por que não se valer da analogia com o imposto de renda para se definir as despesas dedutíveis para fins de PIS e da COFINS? As despesas que vão gerar crédito compensável no PIS e da COFINS, despesas essas que têm que ser dedutíveis no imposto de renda, até porque a lógica tem que ser a mesma. Que sentido há, professor Maris, em se ter uma despesa dedutível do imposto sobre a renda, mas que não gera crédito de PIS e COFINS? Se a lógica dessas contribuições é exatamente reconhecer o crédito sobre aquela despesa que foi necessária à atividade empresarial. E sendo necessária, o regulamento do imposto sobre a renda reconhece o direito ao creditamento. Não me parece que haja sentido, mas desde já ressalto uma vez mais, como já dito anteriormente, este não é o posicionamento prevalente hoje no CARF. Hoje no CARF oscilam duas correntes. A corrente da analogia com o IPI, esse caso é de agosto do ano passado. Somente gera crédito de PIS e COFINS aquela despesa que geraria crédito do IPI. Ponto. É a lógica das instruções normativas da Receita Federal do Brasil. Esqueça-se, portanto, qualquer possibilidade de creditamento mais amplo. Mas, em contraposição a essa corrente, há aquela do CARF, também de agosto do ano passado, que propugna um conceito próprio de insumos para essas contribuições. Mas um conceito próprio que pouco esclarece. Eu vou poupá-los de ler o conceito que está aí, a apresentação está disponível para todos, porém, é um conceito que deixa ao alvedrio do intérprete considerar dispensável ou não certos investimentos. E um exemplo claro é que essa mesma lógica, o que é insumo para PIS e para COFINS? É aquilo que é utilizado direto ou indiretamente na produção ou fabricação do produto ou for indispensável para o processo empresarial. Muito bem. O frete entre estabelecimentos de uma empresa comercial para transferir o produto do centro de distribuição para a loja revendedora é essencial? Para alguns pode ser, para outros pode não ser. Então, fica a critério do intérprete. Pouco se soluciona a controvérsia. E como os tribunais regionais federais têm enfrentado o tema? Bom, os TRF da primeira, segunda, quarta e quinta região têm legitimado a instrução normativa da Receita Federal do Brasil. Porém, essas decisões têm sido prolatadas em sede de mandados de segurança. Parece-me que a discussão dos casos concretos, esta sim, é que vai gerar uma jurisprudência mais adequada ao respeito à não cumulatividade nessas contribuições. A terceira região tem um conceito mais ampliativo, indo para a linha de equiparar com o imposto sobre a renda. Como o STJ tem enfrentado a matéria? Temos 3 precedentes, e apenas 3, no Superior Tribunal de Justiça. Um que fez uma distinção entre insumos diretos e indiretos. O insumo direto é a matéria-prima e o produto intermediário lido como a Receita Federal lê. Esse gera crédito. O insumo indireto não geraria, pois seriam investimentos necessários, essenciais, inquestionáveis, mas não gerariam crédito. Haja vista a lógica que se aplicou a legislação nesse julgado. E existe um terceiro caso, que está aí, é o último de Minas Gerais, cujo julgamento ainda não terminou, que trata de uma fábrica de massas
situada em Contagem, região metropolitana do município de Belo Horizonte. Essa fábrica de massas Vilma, não sei se é vendida aqui em Florianópolis, mas essa fábrica de massas compra produtos de limpeza que são utilizados no seu processo industrial para manter as máquinas limpas, especialmente porque vai se fabricar alimento. E ela se creditou desses produtos de limpeza e foi autuada pela Receita Federal do Brasil, porque o produto de limpeza ele não se integra ao produto final, felizmente, para a nossa saúde, e tampouco ele é consumido em contato com o produto final, igualmente nossa integridade física agradece. Portanto, não se enquadrando nesses conceitos restritivos do crédito IPI, o material de limpeza usado para a asepsia da indústria de alimentos não gera crédito do PIS e da COFINS. Essa foi a conclusão, mas o STJ, em 3 votos já prolatados, está invalidando a autuação, propugnando por um conceito mais ampliativo. Portanto, a questão está em aberto. Ou seja, apesar de haver jurisprudência de 4 dos 5 TRFs pela validação das instruções normativas da Receita Federal, essas decisões são tomadas em sede de mandado de segurança em 90% dos casos. E é o caso concreto que demonstra muitas vezes o absurdo que a aplicação fria da legislação tem gerado nessa sistemática. E, prosseguindo no nosso estudo, mas já encaminhando para o final, eu prometo que eu estou terminando, eu gostaria apenas de tratar de mais um tema, desembargador, um tema que tem me incomodado profundamente. Que é a decisão do Supremo Tribunal Federal, de acordo com a qual incidem a contribuição para o PIS e a COFINS sobre receitas não auferidas em razão de inadimplência. E, a meu ver, ao ler a decisão do Supremo Tribunal Federal, eu consegui finalmente entender, ao ler algumas vezes, eu consegui finalmente entender, creio eu, a lógica dessa decisão e acredito, estou convencido disso, desembargador, que é possível uma nova decisão, uma decisão distinta, sem subverter a lógica desta decisão. E explico. O Supremo Tribunal Federal, neste recurso extraordinário que está no slide, chegou à conclusão de que incidem PIS e COFINS sobre receitas não auferidas em razão da inadimplência. Excertos dos votos vencedores deixam claríssimo, a mais não poder, que a pedra de toque da decisão do Supremo Tribunal Federal foi: caso não se cobre PIS e COFINS sobre receitas inadimplidas e amanhã o contribuinte do PIS e da COFINS venha receber essas receitas, porque o pagamento pode não ter sido feito no prazo, mas serão tomadas medidas administrativas, e, se for o caso, até judiciais para recebimento desse crédito. Então, ficaria o Estado privado da sua arrecadação e o contribuinte beneficiado pelo recebimento extemporâneo de receitas relativas às vendas por ele realizadas. Os ministros têm razão. Nesse aspecto, têm razão. Seria temerária uma decisão do Supremo Tribunal Federal que dissesse pura e simplesmente: receitas não auferidas podem ser excluídas da base de cálculo do PIS e da COFINS. O pagamento, obviamente, se dá pelo regime de competência. Ao emitir a nota fiscal, contabilizo a receita e realizo o pagamento das contribuições por meio de DARF para a União Federal. Saber se a receita será ou não auferida é um exercício de adivinhação, não há como saber. Então, se eu permitisse ao contribuinte, essa foi a lógica do Supremo, dizer que aquela fatura que vence no dia 15
de março de 2014 não foi paga, e desse a ele um crédito para não pagar o PIS e ECOFINS no mês que vem, no mês subsequente, no mês imediatamente posterior a esse pagamento indevido, eu poderia beneficiá-lo, pois 3 meses depois, 6 meses depois, 1 ano depois, ele viria a receber esse valor e não tributaria. Os ministros estão corretos. Faltou aqui uma discussão, que me parece a discussão de relevo. E naquelas situações, isso não foi discutido agora, e naquelas situações em que restar caracterizada a chamada inadimplência definitiva. E o que é inadimplência definitiva? Aquela definida na legislação federal do Imposto sobre a Renda, artigo 9º da Lei 9.430 de 96, que elenca diversos requisitos para que uma receita, assim considerada como tal, passe a ser considerada despesa para fins do imposto de renda, de modo a anular o lançamento contábil da receita. Quais são os requisitos? Dependendo do valor do crédito, transcurso do prazo de 1 ano, dependendo do valor do crédito, o ajuizamento de execução, em qualquer hipótese, a decretação da falência ou da insolvência do devedor. Há requisitos na legislação do imposto de renda, que, reitero, é o tributo que mais se assemelha ao PIS e ECOFINS, pois ambos partem da mesma base de cálculo, a diferença é que no IR há deduções e no PIS e ECOFINS não. Existe já uma sistemática em vigor há muitos anos para caracterizar, para fins de imposto de renda, o momento exato da inadimplência definitiva. Aquele momento exato no qual eu posso dizer, à luz da legislação brasileira, esta receita não foi auferida. É uma afirmativa com base na lei. E, portanto, entendo eu, pela leitura dos votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal e dos fundamentos que pautaram a decisão desse recurso extraordinário, que caracterizada a definitividade da inadimplência nos termos da lei do imposto de renda, mais uma vez por aplicação analógica, porque é o caso, nós poderíamos sim ter o direito à exclusão, à compensação do PIS e da COFINS indevidamente pagos, porque não posso concordar. Tenho me esforçado para compreender essa decisão. Como se pode deixar incidir um tributo sobre receita sobre uma não receita? Não é possível que no ordenamento jurídico tributário brasileiro nós tenhamos uma despesa para fins de imposto de renda, despesa, pois se abate da base de cálculo, que seja ao mesmo tempo receita para PIS e para COFINS. Trata-se de uma antinomia sistêmica que pode e deve ser sanada sem qualquer prejuízo à decisão do recurso extraordinário 586.482 do Rio Grande do Sul. Ao contrário, complementando exatamente o que os ministros já alertaram para prolatar a decisão nesse extraordinário. Esses eram os pontos que eu havia selecionado, desembargador, que me pareceram os mais relevantes atualmente acerca dessas contribuições. Mas eu não poderia terminar sem trazer uma conclusão que eu acredito que resume tudo isso que vimos até agora. E essa conclusão data do século XVIII. Já dizia Edmund Burke que tributar e agradar, assim como amar e raciocinar, não é dado aos homens. É o chefe da administração britânica dos tributos. E talvez por isso, desembargador, é que tenhamos tantas controvérsias e as senhoras e os senhores tenham que despender o seu precioso tempo para tratar dessas questões tão técnicas enquanto estamos ao lado de uma praia tão bela. Muito obrigado, boa tarde a todos, fico à disposição.